Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um PangeaCast, a existência cotidiana. É um podcast, como eu gosto de falar, que não tem roteiro. A gente vai improvisando, é uma conversa fundamentada, uma conversa de bar, de café, só que a gente gravando para vocês ouvirem e participarem com a gente. Exato. Comigo, mais uma vez, a minha amiga Thaís. Tudo bom, Thaís? Oi, João. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Fábio Guimarães. A gente vai conversar com o Dr. Fábio Guimarães sobre gestão empresarial e vida cotidiana. E para isso eu vou começar apresentando aqui um pouquinho do currículo dele, que é deste tamanho, né? O Dr. Fábio Guimarães é formado em odontologia pela USP Ribeirão Preto, pós-graduado em radiologia odontológica, estomatologia e ortodontia, empreende na odontologia há 21 anos, diretor da rede Docs Radiologia Odontológica, coaching profissional pós-graduado em MBA Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, formação em liderança, relações humanas e comunicação de alto impacto pelo Instituto Internacional Dale Carnegie, palestrante sobre gestão empresarial. E assim, tem um monte de outras coisas também, mas isso é só para a gente introduzir o assunto. E aí eu já vou passar a palavra para o João fazer as honras da casa e fazer a primeira pergunta. Eu tenho um orgulho, meu amigo. O Fábio, não está no currículo, mas ele é meu amigo. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente, mas agora vai ficar registrado, né? Que eu vi o crescimento desse rapaz não, né? Chama de rapaz, mas desse meu amigo. Hoje ele é palestrante internacional, para ter uma ideia, né? Palestra em Portugal, na Alemanha, e ele está muito além da odontologia, que eu acho que é isso que... você hoje tem uma formação básica, tudo bem, mas você tem que extrapolar. A gente vai além da psicologia aqui. Com certeza. Gente, na vida com o pessoal. E o Fábio hoje, ele fala de gestão com uma facilidade, com conteúdo que realmente encanta. Depois, no final, ele vai dar o Instagram dele, vocês vão ter essa oportunidade. Bem-vindo, meu amigo. Nossa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, Thaís. Nossa, é um prazer enorme participar aqui do PangeaCast. E tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso aí, começando com esse elogio aqui. Meu Deus do céu, já posso até ir embora. Perdeu até as palavras, né? Que para mim já valeu tudo aqui. O olhinho tá brilhando, Fábio. Muito legal. A gente queria começar, né, te perguntando, porque assim, com a ideia do tema, da gente tentar trazer uma relação entre o que é possível aprender com a gestão de recursos humanos, né, e aproveitar para a vida cotidiana, né? Assim, quais são os maiores aprendizados que a tua formação, que os teus estudos e a tua prática com gestão empresarial te trouxeram assim, para a tua vida prática, o dia a dia mesmo? Não, maravilha. Assim, quando eu formei, né, eu fui empreender, eu costumo dizer que eu fui empreender assim, sem nenhum conhecimento. Né? A gente fala que é com a cara e com a coragem mesmo, montamos o nosso primeiro negócio. E aí a gente apanhou muito, né? Não sabia absolutamente nada de gestão. Aliás, o pessoal da área da saúde, imagina os psicólogos também, fisioterapeutas, médicos, dentistas, não tem nenhum conhecimento de gestão. Então a gente acaba indo para o mercado, tem que empreender e não tem esse conhecimento, então a gente deixa muito dinheiro em cima da mesa, não sabe como lidar com pessoas, não sabe de liderança, não sabe de fluxo de caixa, não sabe fazer nenhum tipo de trabalhar indicadores. Então aí, ao longo do tempo, teve um momento que foi um estalo muito grande na minha vida. Foi quando, há mais ou menos uns 16, 17 anos atrás, eu assisti uma palestra de um cara que era um camelô. Eu vou linkar já te respondendo a pergunta, que era um cara chamado David de Camelot. Esse cara fez uma palestra, que essa palestra mudou minha vida. Porque na palestra ele falava o seguinte, ele tinha uma banca de doces e balas, e ele falava que ele era o camelô mais rico do Brasil, só perdia para o Silvio Santos. E aí ele montou essa banca de balas, né? E aí o que ele fez? Ele começou a tratar como uma empresa. Então ele tinha o delivery, que era o filho dele que entregava. Ele tinha o drive-thru, que alguém buzinava, o filho dele entregava. Ele começou a setorizar a empresa. E aí tinha lá o setor dos refrigerados, aí tinha um isoporzinho, aí ele tinha a sobreloja, era o salgadinho que ficava em cima. Então ele começou a fazer tudo isso, e aí ele deu uma palestra, e aí eu pensei nessa palestra, falei, poxa, um cara sem nenhum estudo, tratando o negócio dele como uma empresa. Super organizada, super bem definida. Aí as pessoas começaram a pedir consultoria para ele. E eu falei, poxa, eu tenho formação, investi muito dinheiro, estou perdendo dinheiro e está uma bagunça meu negócio. Até tenho paciente e tudo, mas está uma bagunça, está um caos. Aliás, a minha vida profissional está um caos, a minha vida pessoal então nem se fala.
Né? Então, eu falei, eu preciso profissionalizar meu negócio. Então, esse foi o primeiro estalo que eu tive. E aí eu comecei a fazer cursos de gestão, de administração de tempo, produtividade e tal. Comecei a mergulhar nisso e aí nunca mais parei. E aí o que é interessante é a gente pensar o seguinte, existe no conceito, né, de gestão, que vai para a vida profissional pessoal, o conceito da entropia, que tudo tende a ficar pior ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós estamos numa sala aqui maravilhosa, mas se a gente sair daqui e ficar meses sem aparecer, essa sala com o tempo a tinta vai ficar ruim, a madeira vai descascar, a televisão vai quebrar, o fio vai desconectar, vai acontecer um monte de coisa ruim. Então, o que cabe nós como gestores, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal? A gente cuidar para que o nosso ecossistema não entre em entropia. Então, a gente cuida das pessoas, cuida dos processos, cuida da estrutura, né? Então, a gente faz todo esse trabalho. E aí mudou completamente a minha vida pessoal também, porque quando eu comecei a viver isso na empresa, que eu falava, poxa, eu preciso organizar, eu preciso treinar pessoas, eu preciso exercer liderança, que eu também não sabia nem para onde que ia, né? Como é que eu faço para ter um time, como é que eu faço para montar, para ter respeito, para ser admirado, eu não tinha a menor ideia de como fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, automaticamente, por osmose, você vai trazendo para dentro de casa, para dentro dos seus negócios. Porque daí você começa a entender que o ecossistema só vai funcionar se você desenvolver quem está do teu lado, né? Então, um ponto que eu trago muito da gestão para a vida é o seguinte, nós temos que nos cercar de pessoas boas, capacitadas, e lógico, a gente tem um papel de gestor de também fazer essa capacitação para que o negócio dê certo. Sim. Né? Então, e na vida pessoal também, a mesma coisa. A gente tem que estar próximo de pessoas que a gente se conecta, que a gente acredita, que a gente admira, para que a gente também possa crescer e para fazer o outro crescer também. Perfeito. Então, eu acredito muito nesse ecossistema de um ajudando o outro, sabe? Então, a gestão, quando ela começou a arrumar, quando a gente começou a arrumar dentro da empresa, automaticamente a minha vida pessoal também começou a ser mais organizada, né? E a gente vive muito na nossa empresa aquele princípio do PDCA, né? Que é uma sigla em inglês, mas que significa, porque sempre fala assim, ó, você primeiro planeja, aí depois você faz, depois você age e depois você padroniza ou faz uma ação em cima daquilo. Então a gente vive muito isso dentro da empresa e vive isso muito dentro de casa. Porque lá em casa, imagina, eu tenho 4 filhos, né? Então a gente tem que ter gestão. Gestão de pessoas, gestão de crise, gestão de tudo. Gestão emocional, gestão emocional, de financeira. Crise financeira. Então você tem que organizar a casa, né? Então a gente vive muito o PDCA lá em casa, né? Então a gente faz reunião com as crianças. Faz reunião com as crianças? Sim, fazemos. As crianças têm... Olha que interessante, as crianças têm... elas têm metas, eles têm as atividades diárias, a gente tem um checklist diário, e aí todos os dias, no final do dia, os mais velhos chegam para mim, eles apresentam as atividades do dia e eu coloco X ou Vzinho de foi atingido o objetivo. Legal. E aí, quando é atingido o objetivo, ele vai ganhando Vzinho e ele tem que ter um número de Vzinhos no mês para ele poder continuar fazendo o que ele gosta, que é o futebol no clube. Né? Então, assim, é uma forma condicionante dele se esforçar, dele entender. Ele tem que arrumar a cama, tem que lavar a louça, tem as que obrigações fazer as obrigações da e escola. as coisas, né? Assim, primeiro as obrigações para ter também ali as coisas que são prazerosas, né? Que seria, no caso dele, o futebol, que é a atividade que ele escolheu. Isso. Mas para isso, né, tem que entender ali e cumprir as obrigações. Que tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço, né? Porque a gente fala assim, a gente vê muito, e vocês são da área da psicologia, vocês veem muito isso, né? Assim, gerações que estão vindo que não tem tanto a noção da importância do esforço, né? Às vezes quer ter sucesso muito baixa rápido. tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração, ou seja, uma geração que foi cuidada pelos pais com muito amor, logicamente, né? Às vezes o pai nem sabe que está pecando nesse sentido, dando muito amor, mas poupando a criança de frustrações ao longo do tempo. Sim. E essa geração está entrando no mercado de trabalho agora, que é a geração Z, e a gente percebe muito isso. Assim, uma geração que não tem tanto apego, uma geração talvez um pouco mais egoísta, um pouco... Porque a geração dos nossos pais e a minha geração é uma geração assim, que quer construir uma carreira, que quer... Tem muito aquela pegada de ajudar o próximo e tudo mais. Essa geração já é um pouco mais egoísta. A gente sente um pouco isso. Assim, individualista, né? É geracional. A gente está vivendo um conflito geracional. Agora eu me lembro aqui a gente conversando
há um tempo atrás, e ele tem 4 filhos, né? Aí quando foi nascer o último filho agora, o último não sei, né? O 4º filho. Por enquanto. Ele virou para mim e falou, não, agora eu tenho que profissionalizar o negócio, porque não vai dar certo. Então é interessante te ouvir falando disso, né? E tu consegue realmente aplicar isso no teu dia a dia, né? Junto com tua esposa, com teus filhos. Sim, e foi interessante que o meu filho chegou para mim e falou esses dias, porque eu viajei, né? E aí eu fui dar uma palestra, foi lá em Sete Lagoas, em Minas. E aí ele me ligou e falou assim, papai, preciso falar com você. Eu falei, por quê? Ele falou, não, pai, eu tô doente aqui, tem 3 dias, né, que eu não tô indo pra escola e tudo mais. E como é que você faz com os teus funcionários quando o funcionário não trabalha, não vai para o trabalho? Uau. Aí eu falei, olha, filho, ele apresenta um atestado, e apresentando o atestado, a gente não desconta nada. Aí ele falou, então tá, então você não vai descontar, né, porque eu tô doente. Aí eu falei, não, filho, com certeza, você tá doente, não precisa fazer atividades e tudo mais. Então, assim, o raciocínio dele, né, de entender... De não ser prejudicado, né, por algo, exato, claro, né, de entender também o limite desse corpo, né, de que o corpo estava pedindo ali por um pouquinho de descanso, né, mas é interessante isso. Quantos anos tem seu filho? Que agora eu fiquei curiosa. Esse aí tem 12. 12 anos, então 12 ele já anos. está crescendo com essa ideia, nesse né? Ambiente, né? Com esse ambiente. É interessante. Agora, o que me surge aqui é porque além de 4 filhos, né? De ser, acho que são quantas unidades tem a Odus hoje? A Odus não, a Docs. Olha, a gente tem, são 7 empresas no total, né? São 6 de radiologia e uma de consultoria e gestão. Pronto. Além disso, paraquedista, kitesurfista, tenista. Então, uma pergunta que é inevitável. Como gerenciar o tempo, meu amigo? Para fazer tanta coisa e com qualidade. Ele é bom tenista, kitesurfista mais ou menos. É um bom pai e um bom marido. Bom, primeiro vou começar que eu tive que arrumar tempo para dar aula para ele, para ensinar ele como é que anda a bela de não, tô brincando. Mas, só para devolver, né? Só para não deixar barato. Olha, eu costumo dizer que tempo é uma questão de prioridade, assim, né? Primeiro, se organizar na rotina, né? Eu acordo muito cedo, eu gosto de acordar cedo, apesar de estar com criança em casa, com bebezinho, assim, mesmo nessa rotina loucura com criança e tal, eu sempre acordei cedo e eu gosto muito de priorizar o que eu quero fazer. Então, coisas que são inegociáveis na minha rotina. Atividade física, diária. Todos os dias eu faço, hoje eu fiz. Então, assim, isso é inegociável. Tá dentro da rotina, né? Então, ter um momento com as crianças também é inegociável. Geralmente eu faço isso à noite. Então, para fazer isso à noite, eu tive que acordar mais cedo, né? Porque antigamente eu fazia atividade à noite. E aí eu mudei minha rotina justamente para ter um momento com as crianças à noite. E aí você vai desenhando. Eu gosto de usar uma ferramenta que chama Matriz de Eisenhower. Não sei se vocês conhecem a matriz. Já ouvi falar também. Que para a gente funciona muito bem. A gente coloca assim... todas as atividades que você vai fazer, que você faz. Então eu faço isso com uma certa rotina, tá? Eu tenho isso já desenhado na minha agendinha ali, então eu coloco isso com uma certa frequência, pelo menos uma vez por semana eu olho para isso. Que é assim, todas as atividades que eu preciso fazer, aí eu coloco assim, é urgente e é importante? Então faz agora, aí eu já coloco, isso aqui vai ser minha prioridade, eu começo o dia com isso. Aí assim, é importante, mas não é urgente, eu posso agendar. Aí eu tiro da minha cabeça e coloco na agenda. E deixo lá. Quando é que eu vou fazer isso? Quarta-feira? Quinta-feira? Tá na agenda, mas saiu da minha cabeça. Não fica me martelando. Eu não penso mais sobre isso. Aí eu posso falar assim, olha, não é importante, mas é urgente. Aí eu posso delegar. Eu falo, cara, fulano, olha, porque não é importante. Se der errado, tá tudo bem. Eu deleguei, falo, olha, eu preciso que você faça isso para mim e tudo mais. Agora, não é importante, não é urgente, nem era para estar na lista, né? Então, aí você vai removendo e eu incluo muito questão de mídias sociais, de celular e tudo mais, que volta e meia a gente se pega... Se perde, né? Se perde mais tempo do que deveria ali, né? Então, eu gosto de fazer isso, assim, até para priorizar qual é o foco da semana. Então, toda segunda-feira de manhã ou domingo à noite, eu gosto de tirar um momentinho, meia hora, para organizar como é que vai ser, o que eu vou dar foco. Eu acredito muito naquela história, né? Assim, tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, eu gosto de ter bem definido assim, o que vai ser foco naquela semana. Cara, isso aqui é negociável, pode dar tudo errado, mas isso aqui eu vou fazer. Faça chuva, faça sol. E eu também não boto assim 1000 tarefas, que eu sei que no final eu vou chegar na sexta-feira, no sábado, e putz, não fiz nem metade do que eu me propus. Então, eu escolho assim, coisas que eu preciso fazer realmente, como por exemplo, vai ter um podcast ali no Pangeia e tal. Isso aqui é negociável, tá? Você tem que participar. Demorou, mas saiu. Demorou para poder estar na agenda. Mas é fantástico. Isso, falando da gestão de tempo, tem um livro, não sei se tu leu, acho que é O Milagre da Manhã. Deixa eu falar, não li.
É muito interessante, porque é um princípio simples, que ele... Hoje eu também acordo 5 horas da manhã, 5h30, então eu deixava tudo para fazer também no final do dia. Só que o dia, às vezes, é pesado, você vai perdendo energia, outras atribuições. Então hoje de manhã, eu acordo 5 da manhã para fazer o que faz bem para mim, que é fazer atividade física, academia, meditação. Pronto. Fantástico. Acabou o dia começa. E outra coisa em relação à gestão de tempo que eu observei que é muito eficaz para mim, que eu sou muito, eu não diria desorganizado, eu tenho um TDAH empresarial, TDAH na vida. Né? Outro ritmo, penso muito o tempo todo. Então eu penso em fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então o que eu faço quando eu quero priorizar? É aquela questão simples de você ter a tua agenda e botar lá. Vai fazer? Sim, mas quando? Vai fazer de que forma e que horas? Pronto. Excelente. Você tem um compromisso. Quando você tem um compromisso, para mim funciona. Caramba, quando eu tenho que fazer uma audiência, está marcado o horário, eu tenho que ir, eu não falto. Então por que a gente não faz isso na nossa própria vida? Sim. Então isso eu estou usando. Muitas das vezes, muito, totalmente. Tem uma ferramenta que o pessoal usa muito no universo empresarial que chama 5W2H. A gente não usa. A gente usa uma outra que até o próprio Marcos Marx fala muito, que é o QQQ, né? Sim, que é o QQQ, que assim, é o que, quem, quando. Que daí fica exatamente, muito mais quando for delegar, né? Quando, o que, quem, quando. O que fazer, quando fazer e o que fazer. Olha que interessante, se a gente fala de produtividade, o brasileiro é tido como um povo, comparado a outros países, muito improdutivo, né? E aí teve uma pesquisa da Você S.A., não sei se chegaram a ver, que ele fala o seguinte, ele fala que o brasileiro é para entregar 8 horas, mas ele entrega só 5 horas e 15 minutos em média. Eu vi. Aí, isso, né, foi feita uma pesquisa online e essa pesquisa foi feita em horário de trabalho e 90% das pessoas que responderam a pesquisa foi em horário de trabalho. 80% das pessoas que responderam afirmam enrolar durante o expediente. Sim. Né? 24% das pessoas afirmam jogar durante o expediente e 11% afirmam ver pornografia durante o expediente. Então você fala, poxa, a gente realmente é muito pouco produtivo. Sim. Aliado a isso, a gente já tem um outro fato que assim, nós somos, em média, interrompidos 7 vezes por hora. Pode ser um bip no celular, pode ser um e-mail que chegou e fez um barulhinho, pode ser um telefone, pode ser alguém que bateu na porta, pode ser uma impressora que imprimiu, alguma coisa interrompe. E você demora geralmente de 3 a 5 minutos para voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Então, separar, a gente perde muito tempo por falta de produtividade. Sim. Né? Então, uma coisa que eu trago tanto para a vida empresarial quanto para a vida pessoal é que, assim, quando você vai fazer alguma coisa de verdade, você desconecta do universo. Né? Desconecta de celular, desconecta de telefone, desliga tal, coloca uma placa na porta. Quando eu estou fazendo alguma coisa assim que eu preciso de produtividade, eu falo, eu não estou para ninguém, a não ser que seja uma coisa muito urgente. Aí eu boto uma plaquinha na porta e falo, esse é o momento que eu vou ter aqui, das 10 ao meio-dia, que é meu momento de foco. De concentrar. E aí você tem que realmente... Porque senão a gente fica o tempo todo fazendo meio do caminho. Né? Recomeçando e fazendo meio do caminho, sabe? Eu fiquei pensando, né, o quanto isso pode ser benéfico, inclusive, para uma questão psicológica mesmo, né? A gente fala muito aqui, ao longo dos nossos episódios, e a gente parte de um princípio, né, filosófico ali da fenomenologia, que é a ideia da presentificação, de estar presente para aquela atividade que você está fazendo, né? Isso, para um psicólogo, é condição para uma boa prestação de serviço, né? Se eu vou atender alguém no meu consultório, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar entregue àquela relação. Então, por que não aplicar isso, né, para qualquer tipo de trabalho mesmo, assim, né, como alguém que tem ali uma função bem definida, né? Se são, a gente sabe, 8 horas por dia e muitas relações de trabalho, né, não estão ali nas condições ideais. Né? A gente sabe que muitas dessas pessoas que responderam dessa pesquisa podem, inclusive, ter condições de trabalho que não são das mais favoráveis, porque também tem isso, algumas relações de trabalho que não são das melhores, né? Mas eu acho que realmente tem algo de uma questão cultural mesmo, né? Assim, essa questão da gente estar sempre muito alheio às tarefas, a gente sempre está vinculado com fatores externos e acaba que tira mesmo a nossa concentração, mas é como você disse, né? Isso tem um custo no fim do dia, porque é como se a gente tivesse que toda hora voltar para uma tarefa que ficou pendente, né? Eu tinha que entregar uma planilha e não consegui entregar essa planilha, porque eu fui interrompida, porque não deu tempo. Mas o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo também, né? Exato, fantástico. E olha que interessante, tem um cara
que se eu não me engano, não sei se ele é de Oxford, uma grande universidade, ou Cambridge, e ele foi reitor, agora era um médico, o cara tinha uma família grande também, tinha várias empresas, descobriu uma bactéria, um cara fenomenal. E ele foi fazer uma palestra e foi muito interessante, porque perguntaram para ele assim, cara, como é que você consegue dar conta de tanta coisa? Porque é incrível, é impossível você dar conta de tanta coisa, tá, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma resposta, é bem simples. Você deve ser excepcional. Ele falou, não, eu sou uma pessoa até medíocre. Mas sabe por que eu dou conta de tudo isso? Porque eu vivo em compartimentos hermeticamente incomunicáveis. Aí ninguém entendeu nada, né? Como assim? Aí ele falou, eu explico. É igual um navio. Um navio tem a caixa de máquinas ali, né? Que faz aquele barulho infernal e tudo mais. E aí o comandante, para resguardar quem está no meio, fala, vou fechar as escotilhas para não atrapalhar quem está no meio. Sim. Da mesma forma, está tendo uma festa na piscina com banda tocando e tudo mais, e o comandante fala, vou fechar as escotilhas para não atrapalhar quem está no meio. Aí ele fala, assim que eu levo a minha vida. Eu não deixo o passado atrapalhar o meu presente. Porque assim, o que passou, passou. Eu não tenho mais controle sobre aquilo. Exato. Eu não tenho mais o que eu possa fazer. E tem gente que sofre muito até hoje e traz aquela história do pai que batia na mãe, do pai que era alcoólatra. Ele vem trazendo muito isso para o presente. Então, ele vive muito isso no presente. E da mesma forma que eu também não vivo com a cabeça no futuro, que a gente fala que mais de 90% dos meus medos e tal, eu tenho medo de ser assaltado, de minha empresa quebrar, da minha mulher ser estuprada, de meu carro bater e tal. A maioria dos teus medos não vão acontecer. Então a gente também sofre por antecedência. Não é que eu vou esquecer do futuro, eu preciso planejar o futuro, mas eu não vou ficar vivendo no futuro e nem no passado. Então ele fala, eu só consigo dar conta de tudo isso porque eu vivo aqui, ó, no momento presente, é o mindfulness, né? Que é você estar aqui no momento presente. Se eu estou com minha mulher, eu estou com minha mulher, 100%. Se eu estou com meu filho, eu estou com meu filho, 100%. Se eu estou com vocês, eu estou aqui 100%. Claro. Né? Se eu estou numa sessão de terapia, eu estou 100% com ele ali. Né? De verdade, eu estou dentro do olho dele ali, nós estamos conectados e tal. Porque daí sim você dá conta de fazer muitas coisas. Porque o problema é que a gente às vezes fica no meio do caminho, né? A gente fala assim... eu tô, mas não tô. Eu tô com meu filho, mas eu tô com meu celular. Eu tô com minha esposa, mas eu tô pensando num problema que eu tenho que resolver. Então, parece que você não se entrega. E eu vejo que isso é um desafio hoje, né? A gente conseguir estar 100% presente nas coisas, né? Sim. Eu tenho um exemplo disso que tu está falando, né? Esse é a ansiedade, né? É o foco da ansiedade. Você nunca está onde está. Ou você está no passado, ou você está no futuro. Tinha uma advogada que trabalhava comigo, eu não vou citar nomes, né? Por favor. Sim. E ela estava em Portugal. Portugal é um lugar que você gosta, né? Você vai palestrar com frequência. Aí a gente teve um problema no escritório, problema pontual. E, cara, ela mandava 20 mensagens, né, no dia, ligava e vai. Aí no terceiro dia, eu já chateado, né, perguntei para ela, vem cá, mas tu tá onde? Eu sabia que ela estava em Portugal, né? Ela, tu sabe que eu estou em Portugal. Eu falei, não, você não está em Portugal, você está aqui. Você está aqui em São Luís com os problemas de São Luís. Cara, aproveita, eu tenho certeza que tu não está vivenciando aquilo que tu está vivendo ali. E assim a gente age na vida como um todo. A gente nunca está presente. Às vezes sem nem se dá conta, não né? dá conta. Momentos com os filhos, estou falando. Realmente, hoje a gente vive uma vida tão atribulada que uma hora que a gente tiver com nossos filhos tem que ser uma hora de qualidade. Uma hora de olho no olho, de carinho, conexão de atenção, mesmo. De conexão. A minha filha gosta de chegar... isso é um hábito que eu estou criando com ela, né? Eu chego do trabalho, ela me abraça, pai, vamos conversar. Aí a gente senta e vai conversar. Né? Então, assim, eu acho que o importante do tempo, dessa gestão de tempo, além de organização, é tentar ter esse tempo de qualidade, seja com os filhos, seja no trabalho, seja com os amigos, seja aqui. Um momento como esse, no podcast de 1 hora, é se entregar. Não, de verdade, perfeito, perfeito. E você vê que dentro da empresa, dentro de casa, em qualquer lugar, né, a gente fala que dentro da empresa, hoje, a gente são 74 funcionários, né? É muita gente. É bastante gente, né? E assim, é interessante porque a gente fala que o pessoal tem uma cultura do perfil Docs, né? Que as pessoas que estão ali são pessoas que gostam muito de estar ali. A gente fez um processo seletivo, para você ter uma ideia, deu mais de 6 mil currículos. Uau. No processo seletivo da Docs. E viralizou, entrou numa sequência de viralização em várias redes ali. Então apareceu muita gente. E tem muita gente que gosta de trabalhar lá. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro, e a gente treina muito isso, primeiro que a gente capacita demais, né? A gente deu mais de 80 horas de treinamento por colaborador o ano passado. E então a gente treina muito. Nossos colaboradores, tem gente que virou auditor, tem gente que já foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, fazer treinamento e tal. Então a gente capacita bastante. Mas uma coisa que a gente faz muito, que a gente gosta,
é ter esse momento com os colaboradores, assim, de reconhecimento, de entender... Valorização, de entrar, né? Por exemplo, a gente conhece, de entrar mesmo no universo, sabe assim, o sonho de cada um. O líder daquela unidade conhece o sonho de cada um, compartilha. A gente tem um funcionário na empresa que o pessoal chama de RH, né? Eu não gosto muito desse nome, não, mas o nome em si, que ele é muito mais do que o nome fala, recursos humanos. Ele é muito maior do que isso, né? Ele é como se fosse um guardião, né, do bem-estar ali das pessoas. O guardião do bem-estar das pessoas. E é interessante que assim, essa pessoa ela vai buscando conexões e entendendo como é que está o felizômetro do pessoal lá dentro. Assim, o que motiva, o que faz a pessoa se sentir reconhecida, porque para muitos é aquela história, é um presente, para muitos pode ser aquela questão do tempo de qualidade, sabe? Tem até aquele livro que fala 5 formas de amor, né? Então tem gente que fala que é palavra de afirmação e tal. Como é que a gente consegue identificar na nossa equipe como é que eu reconheço de cada a pessoa né? E tal? Então assim, e eu fazia muito isso. Como a empresa cresceu, eu não consigo estar próximo de todos como eu estava antes, né? E eu lembro que isso vem desde o início da empresa, porque eu acho que parte da minha gastrite que eu de vez em quando desenvolvo é porque eu chamava cada um para tomar um café e conhecer a história de cada um, conhecer o sonho de cada um. Então, até onde eu conheço, de todos os líderes, o sonho, o desejo, a história de vida, o que aconteceu no passado, de onde que vem. Então, a gente tem isso muito desenhado e a gente ensina os nossos líderes a fazerem isso, porque, de fato, as pessoas passam mais tempo no trabalho do que com a família. Sim. Então, se ela está num lugar que ela não vive, que ela não acredita, que ela não gosta, sabe? É adoecedor. É adoecedor. E a gente hoje fala muito de burnout, né? Síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, né? Quando o trabalhador, devido a uma condição de trabalho que não é das mais favoráveis, né? Seja por uma relação tóxica no ambiente de trabalho, ou seja por excesso de carga e demanda, né? Ou seja, assim, hoje a gente ouve falar que os profissionais com maior carga de burnout são policiais, professores e enfermeiros, né? Então já se sabe. Mas quando eu te ouço, né, assim, falar sobre essa questão de valorizar o capital humano, isso parece realmente fazer a diferença. Porque uma coisa é você contratar alguém porque você precisa, né? Você precisa ali de mão de obra capacitada. Outra coisa é você contratar alguém, conhecer essa pessoa e dizer para essa pessoa, eu te enxergo, aqui tem espaço para o seu sonho ser valorizado, né? Assim, quando a gente fala, né, pelo menos dentro da psicologia, que a gente vê um pouquinho, né, de psicologia organizacional, gestão de pessoas, a gente sempre fala, porque o psicólogo está sempre olhando para a questão humana em primeiro lugar. Sim. E aí a gente parte desse pressuposto de que o capital de uma empresa é o capital humano. Né? Então, se a gente não trabalhar o capital humano... Esse é o principal recurso. Não existe, né? Assim, a empresa pode ser muito grande, a empresa pode ter ali um financeiro, né? Uma parte financeira muito bem desenvolvida. Mas, poxa, são as pessoas que fazem a diferença. Né? As pessoas que estão ali. A gente, nos bastidores, conversava sobre sinergia, né? O conceito de sinergia. E eu acho que seria um bom momento para a gente explanar para quem está assistindo a gente, né? A importância desse conceito. Fantástico. E assim, é interessante, dois pontos aqui, né? Que a gente fala assim, a gente de fato vibra muito quando um funcionário consegue realizar um sonho e tal, né? Tipo, comprou um apartamento, vai ter filho, vai casar e tal. Por exemplo, hoje mesmo a gente deu notícia para 2 funcionários que eles vão para Balneário Camboriú no congresso com a gente, vão dar de presente. Bacana. Né? Então, mandamos hoje, assim, ficaram super felizes e tudo mais. E é uma coisa que eu falo nesse ponto, sobre a questão do sonho, que eu falo assim, você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Sim. Realizar o teu sonho. A empresa é o meio do caminho. Porque às vezes também é importante deixar claro que a pessoa, a empresa é só o instrumento. Porque ela vai, porque também não adianta a gente falar assim, a pessoa tá indo porque a empresa tem um propósito bonito, ajuda pessoas e tal, e ela só é esse lado. A gente tem que ver também que a pessoa também tem a vida dela pessoal, e ela tem os sonhos dela pessoal, que ela também precisa tentar atingir ali. Se ela está dentro daquela empresa e ela sabe que ela nunca vai conseguir atingir um sonho dela naquela empresa, ela vai sair daquela empresa. Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer e tentar fazer o máximo para a gente conseguir, de fato, chegar lá para atingir o sonho dela. Né? O que eu vejo muito em ti, Fábio, é o que a gente gosta de congruência.
Você na tua vida privada, você tem esses valores, né, de respeito, de admiração, que você traz para a sua empresa. Então, a tua empresa é uma extensão, né, de quem você é, na verdade. Porque, para mim, é incongruente você ser um gestor, sabe, que realmente impõe acima dos limites, autoritário, que assedia moralmente, e em casa você ser um cara, eu acho que é tudo a mesma coisa. O ser humano sofreria muito, né? Ser exatamente. Muito diferente, assim, né? Então, a gente observa isso, eu estava falando contigo antes de começar, né, como eu admiro muito o casal, né? Um beijo, Letícia. Eu admiro muito o casal e essa energia está na empresa. Você percebe no clima da empresa, sabe? E quando eu montei o Pangeia, eu tinha muita referência a você e esse clima que a gente tenta, né? Eu acho que a Thaís pode dizer isso também, que o Pangeia hoje é uma casa que recebe amigos, né? Funcionários, psicólogos, mas todo o clima é muito interessante, né? E a gente não tem como separar. A gente está falando da mesma coisa, que é vida privada e vida particular. Mas assim, quando acontece na tua empresa, de você estar observando que esse clima, ou na família também, ele está indo para um lado um pouco mais negativo, um pouco mais pesado, que tipo de intervenção tu costuma fazer? Como é que tu costuma agir nesse caso? Tá, eu vou te responder só antes até de responder isso, eu quero só concluir da questão do sonho, que a gente fala assim, um lado é você olhar pelo sonho do colaborador, e outra coisa é você fazer o colaborador entender o papel dele no propósito geral da empresa. Então, por exemplo, a gente tem como nossa missão, a gente já atendeu mais de 500 mil de pessoas, né? E, poxa, a gente é uma empresa de diagnóstico por imagem. Então, assim, quantas pessoas que deixaram de morrer porque a gente existiu? Quantas pessoas deixaram de ter AVC porque a gente existiu? Quantas pessoas, quantos tumores? Quantas pessoas têm melhor qualidade de vida? Conseguiram casamento, conseguiram emprego porque a gente existiu? E aí é muito importante todo mundo entender, cada colaborador entender o papel dele nisso. Porque senão fica uma coisa muito, muito triste. Você chegar e falar assim, o que você faz? Eu sou recepcionista. Sabe, parece que não brilha os olhos. Agora, você ajuda a salvar as pessoas que estão indo ali. Olha que interessante, porque é o paradoxo da furadeira, né? Você conhece? Esse eu conheço. Que assim, ninguém quer ter uma furadeira, as pessoas querem... Um furo na parede. Mas ninguém quer fazer um furo na parede, você quer um quadro na parede, mas também ninguém quer um quadro na parede, que é o sentimento que gera quando vê a foto de um pai, de um filho, de um avô, até alguém que já se foi, é esse sentimento que a gente quer. Né? Então, a gente fala, não se apaixone pelo que você faz, se apaixone pelo benefício que você gera. Então, a gente dá muita consciência para os nossos colaboradores do benefício que a gente gera. Então, todo mundo entende. Poxa, nós ajudamos muito as pessoas. E fora isso, a gente faz um monte de ação social também. Isso, sempre fez. Que sempre fez. A gente tem 12 anos que a gente faz ação social em Hospital do Câncer. Tem um monte de ações que a gente faz. Projetos de música, hospital, escolas, fraternidade, enfim. Mas aí, e é legal porque isso soma a nossa missão de empresa, que é realmente ajudar. Isso não é da boca para fora, porque a gente faz isso e mostra isso. Aí o colaborador ele entende, que fala, pô, legal. Então, eu estou num lugar que faz essa diferença e, ao mesmo tempo, eu estou nesse lugar que eu vou tentar realizar meu sonho através dessa empresa. Então, isso conecta mais. Claro. E lá dentro eu ainda sou reconhecido. Né? Eu sou valorizado, as pessoas investem em cursos, as pessoas querem o meu bem-estar. A gente acabou de fazer uma pesquisa de satisfação agora, né? Recolhemos 74 sugestões com a turma ali para a gente falar assim, o que pode? Tem gente que falou assim, olha, eu não tô muito feliz aqui nesse ponto, eu queria que mudasse minha sala, a gente vai estudando e vai vendo o que pode fazer, o que dá para fazer. O que for razoável faz, O que é razoável e tudo mais. Então, acho que esses pontos são importantes. Agora, antes de responder aquela pergunta, me viu uma... Eu acho que você conhece essa... Não sei se é uma fábula, uma analogia. Analogia não, se é uma fábula ou uma história real. Que era de pedreiros, né, construindo uma igreja. Aí perguntaram pro primeiro pedreiro, o que você está fazendo? Você não está vendo? Estou fazendo um muro. Exatamente. Cara amarrada, triste. Aí tinha um outro pedreiro trabalhando, muito feliz, né? Perguntava para ele, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma igreja. Então, essa visão de valor que você tem, né? Sim. É muito maior. Muito maior do que aquela claro. que você está fazendo diariamente. Se sentir parte de alguma coisa, eu acho que é o grande projeto de vida das pessoas. Todo mundo, eu acho que anseia por ser parte de algo maior, né? Porque, assim, a existência, ela não cabe em nenhuma definição. Sim. Mas se o humano está procurando por alguma coisa, o Vitor Frankl fala isso, né? Eu adoro o Vitor Frankl. O Vitor Frankl... sentido, né? Que é isso, que todo mundo, a gente não está aqui no mundo, a nossa existência, ela não se dá na busca da satisfação. Não é o prazer que a gente está buscando. Né? A gente está buscando o sentido. E o sentido, ele pode ser experimentado
com aquilo que a gente dá para o mundo, com aquilo que a gente oferece. Seja o nosso trabalho, seja uma arte, seja aquilo que a gente faz na relação com outras pessoas, ou até mesmo diante do sofrimento, a gente também pode encontrar o sentido. Então, a diferença do hedônico para o substancial, né? O hedônico é passageiro, é receber um salário. Dá um pico de alegria, você recebe o salário. Dura 2 meses. No máximo dura... Não, hoje no Brasil dura uma semana. Mas a sensação, né, de você estar servido a algo maior, essa essencialidade, é que você tem que nortear a tua vida. Não só na questão financeira. Agora, responde a pergunta. Pode fazer de novo, que eu até esqueci. Não, quando você percebe que o clima organizacional... ou da tua própria família, ele está numa baixa, né, um baixo astral, está tendo mais confusões, que você percebe isso, que vai contaminando, né? Sim. Às vezes está tudo bem, começa um problema aqui, aí você não soluciona, e vai aqui, quando vê o clima todo está mais pesado, né? O que tu faz na tua empresa? Primeiro, assim, a gente costuma dizer que nunca pode deixar acumular nada, né? Então a gente fala que feedback é igual pão quentinho, tem que ser meio que dado na hora, não pode deixar, sabe aquela história, não, depois eu dou, e vai colocando para debaixo do tapete e tal. Então, dentro de casa, na empresa, tudo tem que ser meio que imediato, assim, sabe? Não pode deixar nada para debaixo do tapete. Segundo, eu acredito muito na questão da cultura. A gente está relançando agora o nosso manual de cultura. Legal. Né? E isso é muito legal, porque vai desde a contratação do colaborador, que a gente já está tão focado nas pessoas que a gente quer ter junto, sabe? Que são... Porque é aquela história... A gente foge daquela tríade do desabamento, né? Que fala que é aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que é vitimista e aquela pessoa que fica julgando os outros. Sabe? Aquela tríade. Então, às vezes tem tudo na mesma pessoa. E às vezes a mesma pessoa faz os três, né? Então, a gente tenta fugir o máximo disso e aí vira parte da nossa cultura, que a gente fala assim, que os nossos próprios colaboradores, quando alguém vai fazer um processo seletivo, os próprios colaboradores, quando vê a pessoa na recepção sentada, ele já começa a observar e ele já chega e fala, ela não tem perfil Docs. Perfil Docs. Entendeu? Por quê? Porque assim, é um perfil tão moldado que a gente trabalha isso, que é justamente... Por quê? Porque a gente coloca a cultura tão forte que a gente tem lá na nossa empresa assim, o que é negociável, o que não é negociável. Então, tem lá uma lista de coisas que a gente acha que pode negociar, tipo férias. Os valores, né? Mas valores intrínsecos. E o que não é negociável? A questão dos valores, falta de respeito, fofoca, falar mal da empresa, tem um monte de coisa, aí tem uma lista. O que a gente valoriza? Eu deixo claro para o colaborador. O que a gente não valoriza? Então, por exemplo, a gente tem uma cultura muito forte e está cada vez maior a gente tem o Customer Experience, né? de experiência do cliente. E aí, a gente valoriza muito quando alguém faz uma ação. Né? Então, esses dias teve uma menina que fez uma ação muito legal com um cadeirante que estava lá e tal. E foi uma ação muito bonita, assim. E aí, ela fez a ação. Poxa, depois que ela fez a ação, a gente ficou sabendo. Poxa, a gente até mandou um presente para ela, botou a foto dela na nossa intranet, fez uma referência e tudo mais. Por quê? O que eu estou contando para a equipe? Eu valorizo isso. Né? Então, quando alguém faz alguma coisa que não é legal, a gente chama junto e fala, olha, a gente não aceita isso e tal. A gente tem um negócio na nossa empresa que chama registro de conversa, né? Que a gente tem uma conversa, um feedback, mas aí a gente sempre anota num papel. Depois, se quiser, eu posso até passar isso para vocês. Interessante. Que a gente faz um registro de conversa e aí a pessoa assina. Ó, isso aqui é um feedback e tal. E pode ser positivo ou negativo. Pode ser um elogio, pode ser uma coisa que eu preciso que você melhore. E aí você assina e eu assino. Isso vai para sua ficha. Né? Então é legal porque daí parece que fortalece mais o compromisso quando alguém assina alguma coisa. Claro, sabe? sempre. E me dá um documento também, no sentido de que eu começo a ter mais dados. Né? De repente eu tô te chamando para registro de conversa de atraso, né? E tem vários, já tem 10 aqui, por exemplo. Então eu consigo medir o tanto disso. Então, respondendo a pergunta assim, a gente tenta desde a contratação, né? Não colocar pessoas assim. Quando identifica, imediatamente faz igual o Alexandre o Grande, né? Quando ele vê nascer um foquinho de rebelião, ele já ia para cima na madrugada. Né? Então, assim, não deixar a rebelião crescer, porque se você percebe que tem alguém ali que começou um incêndio, imediatamente no incêndio, não deixar passar muito tempo. E se precisar cortar na carne. Porque, por exemplo, a gente teve uma vez que a gente demitiu um grupo de 6 pessoas ao mesmo tempo, uma produção inteira de uma unidade, porque vazou uma conversa dentro de um grupo de alguém falando mal de alguém que não estava no grupo. Caiu isso e chegou para a gente. A gente não pensou 2 vezes e demitiu todos. O que eu estou contando para a empresa?
a gente não aceita isso dentro da empresa. Uhum. Isso é inegociável. Então, aí eu vou mostrando para o pessoal como deve ser. Porque daí as pessoas vão comprando a ideia. Porque aquele cara que começa a fofoquinha, o outro fala, olha, você viu o que aconteceu lá? Né? Ó, o cara, foi todo mundo demitido. Então a pessoa já pensa 2 vezes se vai fazer e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai juntando o time, que ele vai ficando tão forte, que quem não está nesse fit cultural, a própria equipe expurga. A própria equipe identifica a pessoa e expurga. Então, hoje, eu posso dizer assim, com o maior orgulho que a gente está nesse... A gente tem isso. Claro que não é perfeito. Tem... Hoje mesmo, a gente está demitindo uma pessoa de 10 anos da empresa. Hoje. Né? Dói, né? Doeu muito na carne. Antes de vir para cá, a gente deu um presente para ela, um jantar de 10 anos e, ao mesmo tempo, a demissão. O que eu vejo, o que eu aprendi também na gestão de empresa, é justamente isso. Eu tinha muita dificuldade, na verdade, e às vezes é necessário, tanto para a pessoa que é demitida, como para a empresa. Né? Você demitir uma pessoa com feedback bacana é muito melhor do que você mantê-la num tipo de comportamento, que é um comportamento que é para a vida. Geralmente, o motivo que te fez sair da empresa tem algum prejuízo na tua vida pessoal. Sim. Também, que ele comete esse mesmo comportamento. Então, é importante o feedback da empresa, não ser uma coisa tão agressiva, e que não é, né? Que ser uma coisa conversada e entender. Agora, se na empresa é fácil, né? Eu falo, isso aqui é inegociável. Agora, vai dizer para os teus filhos que isso aqui é inegociável. Como é que tu faz na tua casa? A gente faz, assim, né? Aí tem a tu não pode demitir filho. Não pode demitir filho. Você tem essa, aí você vai pro né? E eu tenho um filho que é o mais velho, né? Que ele assim, ele tem um... É questionador, né? Ele é muito questionador. E ele é muito colérico, assim, sabe? Então, é muito reclamento e tal. Mas é uma pessoa maravilhosa, inteligente pra caramba e tal. E a gente acredita muito, assim como cultura na empresa, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai ser sempre aquele pai chato que vai estar falando, e ele fala... aí toda vez que acontece alguma coisa, daí eu chamo para conversa, que é o feedback, né, com o filho. Que daí eu falo, filhão, nós vamos sentar para conversar. Aí para ele é horrível, porque as minhas conversas demoram 1 hora, 1h30. Então ele fala, meu Deus. Já é o castigo. Aí ele falou, não, papai, nem precisa conversar, não, eu já entendi. Eu falei, não, filho, precisamos conversar. Entendeu? Então para ele é um castigo, aquela conversa. Então aí ele evita essa conversa, e como é que ele evita essa conversa? Tentando andar na linha, né? E uma coisa interessante também, que a gente fala assim, a empresa melhora muito quando a gente se capacita mais, né? Como liderança. Eu entendi muito isso, assim, o papel do líder dentro da empresa, ele é muito forte. Mas é muito forte. O papel do líder na casa também é muito forte. Eu falo líder, o pai, a mãe, independente. Assim, sim, né? Mas esse papel, ele influencia demais na cultura da empresa, no ambiente, no tipo de organização. Isso é muito... muito a gente percebe que quanto mais capacitado é a pessoa que está na liderança da empresa, muito melhores vão ser os resultados, o reflexo, muito melhor vai ser a equipe, muito melhor vai ser o clima organizacional. Sim. Então a gente percebe muito isso. Por exemplo, a gente está perdendo uma liderança hoje que é uma pessoa fantástica, com os valores, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu beijei agora, ela chorou, me abraçou e tudo mais, mas a gente está perdendo porque essa líder perdeu o direito de liderar. Mas é uma pessoa maravilhosa. Mas ela está perdendo, ela só está saindo porque a equipe não está comprando mais a liderança dela. E a gente entendeu que era irreversível o processo. Então dá uma dó, mas faz parte. Então, assim, o poder e o papel da liderança é muito importante. E quando eu falo de liderança, eu sempre cito uma história, não sei se eu já contei para vocês, eu tive uma experiência na Coreia do... Aí vem história, né? Daí você tem muita história. Que eu tive na Coreia do Sul. Né? É bem pertinho aqui, né? e aí a gente teve em Seul e foi um exemplo de liderança assim, que para mim foi o exemplo mais marcante assim, da minha vida, que foi um cara que ele é, né, um grande líder, e a gente foi, eu e a minha esposa, para a Coreia do Sul, tudo pago pela empresa, para a gente conhecer as fábricas de tomógrafo e tal. E aí foi interessante que a gente saiu para jantar com esse cara que é o dono de uma holding gigante que tem no mundo inteiro, é um dos caras mais ricos do mundo, amigo do Elon Musk, Bill Gates, o cara... E aí saiu para jantar ele, a minha esposa e o presidente da empresa no Brasil. Nós 4. E aí saímos para jantar e tal, aquela conversa toda, batendo papo. E foi interessante que no jantar, esse cara foi o meu garçom a noite inteira. Ele cortava o peixe no meu prato, porque lá eles cortam o peixe com tesoura. Ele cortava no meu prato. Ele que botava bebida, ele que me servia. Aí eu terminei de comer
Eu fiquei com vergonha de pegar mais, assim, daí ele viu que eu queria mais, ele levantou e igual um garçom ele me serviu. Eu achei aquilo estranho, eu falei, caramba, um cara desse, né, tão poderoso, tinha tanta gente trabalhando para ele ali, e ele ser o garçom. Aí daí eu entendi, no dia seguinte, quando a gente foi na empresa, que a holding é gigante, e atrás da holding tem um bosque enorme. E toda sexta-feira tem esse ritual na empresa, que eles saem o alto escalão da empresa, o superintendente, os executivos, o diretor e tal, com a faxineira, a copeira, o cara que corta a grama, o cara que faz o cafezinho, eles saem juntos, caminham no bosque e depois sentam no chão e compartilham da mesma refeição. É em horário de trabalho, mas é proibido falar de trabalho. E a gente assistiu a cena, o dia que a gente foi lá foi na sexta-feira, a gente assistiu a cena escondido, eles não estavam vendo a gente. Sim. O cara traduzindo, a gente viu um cara que é alto escalão, superintendente, conversando com a faxineira e perguntando se a filha da faxineira tinha passado na prova de matemática, porque ele acordou preocupado, porque ele estava preocupado com a filha dela. Aí eu falei, cara, que incrível isso. E aí eu falei para esse cara, que eu falei, bicho, que incrível, né? Vocês terem esse cuidado e tal. Aí eu escutei da boca dele, ele falou assim, ninguém é mais do que ninguém. Exato. Aqui está todo mundo contribuindo para um algo maior. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua importância. Aí eu escutei isso desse cara, eu falei, olha que incrível. Beleza. Eu contei essa história numa palestra em Goiânia. E o presidente atual da Vatec, dessa empresa, estava na plateia, da empresa no Brasil. E aí ele contou para o Mr. Kim, lá da Coreia, né? Daí, o ano passado, a gente foi para uma feira na Alemanha. Ele viu pelo Instagram que eu estava indo na feira. Ele falou assim, olha, Fábio, a gente viu que você está aqui na feira. O Mr. Kim está aqui, ele quer falar com você. E aí, eu estava eu e minha esposa, a gente foi. Então, imagina, um cara que é multimilionário, tinha uma fila de dealers para lidar com o cara, porque o pessoal estava esperando, né? Todo mundo querendo fazer negócio do mundo com esse cara. E aí, chega eu e a Letícia. E aí, o presidente da Vatec Brasil faz esse sinal para ele, ele pede licença para todo mundo e vem falar comigo, com a gente. Aí ele chega e fala assim, Fábio Guimarães. Aí apertando minha mão assim, ó, fazendo aquela referência, baixando a cabeça. Fábio Guimarães, é uma honra para mim saber que você fala de mim nas suas palestras. Que legal. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionado. Posso te dar um abraço? Aí ele foi lá e me deu um abraço. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer, sabe? Aí ele tirou o cartão pessoal dele e falou assim, esse aqui é meu cartão pessoal. Hoje eu moro em Dubai. Eu quero receber você e sua família na minha casa em Dubai. Meu Deus. E eu não quero que você fique em hotel, você vai ficar na minha casa em Dubai, eu faço questão. Aí eu falei, poxa, ele não sabe que eu tenho 4 filhos. Plot twist, né? Convite é convite. Mas é liderança pelo exemplo. Não é, cara, eu acho que é isso. Quando tu falou de um líder capacitado, um pai, uma mãe capacitada, não é capacidade técnica, também é técnica, Sim. né? Mas emocional, cognitiva, flexibilidade emocional, humildade. Uma empresa que eu tenho, que eu tive no momento que faltaram os funcionários, e eu fui para campo, né? Para servi de garçom, eu fui camareiro, eu fui garçom, fui chapeiro nesse dia, né? E é uma experiência muito rica, né? Porque a gente não valoriza no Brasil esse servir. Exato. Então a empresa, ela veio para servir, e quem está lá também tem que ter essa noção. A liderança pelo exemplo. Olha que fantástico incutir isso aos nossos filhos, né? Que servir é legal, que servir, sabe, faz parte da vida. Você cresce servindo, é uma forma maravilhosa de... Eu fiquei impactada assim, com essa história, né? Com esse exemplo. E eu estava aqui pensando assim, por que não importar isso, né? Assim, o Brasil importa tanta coisa, né? O nosso país importa tantas ideias, a gente importa, né, tantos modelos, né? Assim... Porque, veja, me parece que é algo muito cultural. A nossa cultura, em geral, eu estou falando assim, né, em termos generalistas mesmo, nós não temos essa cultura do chefe, né, do chefe ou do diretor, da pessoa que ocupa um cargo mais alto de uma empresa. Às vezes não se tem na mesma mesa. Né? Assim, o meu pai trabalha com gestão também, assim, e... ele contava há muitos anos atrás assim, sobre uma questão de capacitar mão de obra, assim, de ter mão de obra qualificada. E aí, trabalhando numa ótica, né, como gerente, que, enfim, nem é diretor, assim, gerente, e aí, às vezes, ele pedia algo, né? Precisa fazer tal coisa, a gente precisa... a mesa onde os óculos ficam, as joias o vidro está sujo, a gente precisa limpar. E aí alguns funcionários diziam, né, assim, não, mas eu não fui contratado para limpar uma mesa.
né? E aí, obviamente, assim, que ele, né, conta que quantas vezes ele fazia, mas óbvio, né? Assim, não porque isso tire alguma capacidade ou não, sim, que por ser gerente ele não possa fazer. Mas, claro, todo mundo tem ali muitas atribuições, né? Mas essa ideia de que ele fazia e, de fato, para ele isso não tornava ele inferior, né? Mas a gente vê que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, tem essa sensação. O que vão dizer se me virem, por exemplo, limpando a mesa, se eu sou um gestor, né? O que vão dizer se eu servir um café, mas eu sou diretor, né? Então, aqui no Brasil, eu percebo que a gente tem uma cultura que é mais assim, o que vão dizer, o que vão achar. Não é meu lugar. Porque a gente se preocupa muito, em geral, com a imagem que se E é muito passa, interessante, né? Você colocou que assim, eu lembro que quando eu montei meu primeiro negócio, eu casei, trouxe minha esposa do Paraná para cá. Não foi o bar, né? O primeiro negócio? Não. Foi o bar? Não. Aí eu montei, foi uma clínica odontológica, né? E assim, a gente só tinha um carro, eu e minha esposa, né? E aí eu falava assim, olha, poxa, você fica com carro. Como é uma reta para o trabalho que eu ia, e eu comecei a ir de ônibus, né? Porque para mim era ótimo, porque eu ia lendo, né, e tudo mais. Mas aí depois todo mundo falava assim, não, mas como que pode um profissional da saúde andar de ônibus e tudo mais? O que vão dizer? Né? O que vão achar? O que vão dizer e tal. E olha que interessante, esse cara, ele, que é o cara mais ricos do mundo, enquanto ele está na empresa, olha que loucura, como isso reflete para toda a equipe, né? Enquanto ele está na empresa, ninguém vai embora da empresa. Não tem esse negócio, bateu o ponto, tá o horário, deu as 18 horas, tem que todo mundo ir embora. As pessoas, por respeito a ele, só vão embora quando ele sai da empresa. Olha que loucura isso. Legal. E claro que ele tenta sair no horário justamente para respeitar, né, todo mundo, porque ele sabe que todo mundo vai ficar. Todos os funcionários, e são milhares de funcionários, todos esperam ele sair. Igual quando você vai numa missa, você tem que esperar o padre sair para depois você sair. Eles fazem isso com ele lá. Que legal. Todos os dias. Olha que forte, né? Demais. Você vê como que às vezes é uma liderança servidora mesmo, né? Porque a gente fala muito, né, sobre tipos ou perfis de liderança, né? E aí tem gente que acredita que o perfil, né, tem que ser autoritário, tem que ter muita regra, né? E a gente já teve uma convidada, inclusive, maravilhosa, a Bruna, que veio aqui falar sobre a importância da afetividade nas relações humanas. Fantástico. E ela falou muito disso, né? De que, assim, o aprendizado, ele se dá a partir de duas vias. A primeira é a instrução, que a gente só aprende se a gente for instruído, né? Mas a segunda via é a via do afeto. E a via do afeto torna aquele aprendizado muito mais eficaz. Então, o líder, ele não pode só dar instrução e dizer, vocês só podem ir embora, né, quando der tal hora, né? Quando for 18 horas ou baterem o ponto. Não. A questão do afeto implica muito mais, tem muito mais poder, né? Tem mais impacto. Eu vou dar um exemplo também lá de casa, né? Que hoje, depois de ser pai, eu tenho muitos exemplos, né? Todo dia eu consigo tirar uns 10 e 15 exemplos. Eu chego em casa com o meu laptop, né? Aí minha filha toda vez ela, pai, deixa eu trabalhar no seu computador. Aí eu podia pensar, não, vai estragar meu computador, não fazer isso. Mas olha o que o valor que ela está dando. Papai trabalha, daí eu gosto de trabalhar, então, papai, estou trabalhando, olha aqui, eu estou trabalhando. Então esses pequenos exemplos, né, vão se acumulando na vida. Claro. Ela vê eu falando com respeito com a mãe dela, sabe, eu tratando todo mundo com respeito, você acaba aprendendo isso. Por isso que eu falo que a imagem do líder, a imagem de um pai, ela realmente se consolida muito mais no exemplo do que falar, não faça isso. Tem um exemplo muito bacana eu acho que foi ano passado, né? Ela é muito esperta. Ela viu uma mãe gritando com o filho, né? E gritando o seguinte: minha filha, não grite, não fale assim. E gritando. Aí ela falou, mas pai, ela está gritando, pai. Parece assim, mas é isso, exatamente. Pô, você vai falar de não violência de uma forma violenta? E olha que interessante, o próprio Ford, né, ele conta, tem um case que ele conta que quando ele vai quando ele contratava, né, na época, uma pessoa que era um cargo de estratégico na empresa, um cargo mais tático, assim, ele chamava para um jantar. Ele chamava os 2 ou 3 candidatos finalistas para um jantar. E aí ele decidia naquele jantar, porque todos ali eram bons, né? Se estavam no processo final, eles eram muito capacitados. Mas ele decidia justamente por uma questão comportamental, que era como que ele trata o garçom.
Como que ele trata a pessoa que tá ali servindo? Como que ele trata? Perfeito. Porque aí ele conta um exemplo de que uma pessoa chegou, entregou o negócio, o cara disse nem obrigado. E teve outro que foi lá, teve todo o cuidado, ajudou ele a descer na mesa, agradeceu e tudo mais. Falei, cara, esse cara tem os valores que eu quero. Exatamente. Né? Porque a mesma história, eu não vou estar na empresa todo o tempo todo, e se ele não está tratando aqui a pessoa desse jeito, né? É igual quando você vai... que fala muito para as mulheres, né? Quando vão escolher o marido e tudo mais, né? Fala assim, cara, olha como é que o seu namorado, o seu noivo, né? Como é que ele trata a sua mãe? Como é que ele trata as mulheres, né? Então, em geral, isso é verdade. Geral, porque é uma referência, assim, para ver se de fato vale a pena essa comprada, né? Comprar essa ideia, assim. Cara, meu Deus, tá acabando o tempo de novo. Meu Deus, passou muito rápido, porque quando a conversa é boa, é isso que acontece, o tempo voa. Mas eu tô com uma pergunta ainda, engatilhada aqui. Vamos falar um pouquinho de tomada de decisão, né? Eu acho que no momento, tanto na família como na empresa, tem momentos específicos que você tem que tomar uma decisão, às vezes até existencial, né? De continuidade ou não. Existe alguma ferramenta de gestão que possa ajudar a organizar os pensamentos para você tomar uma decisão de forma mais acertada? Tem várias. Assim, duas coisas que a gente faz, né? Uma que é anual, que eu faço em família, eu e a Letícia, né? Que a gente fala que é o nosso mural dos sonhos, que aí todo ano a gente faz. Então, por exemplo, a gente desenha assim, ó, na nossa vida financeira, o que a gente almeja? Na nossa vida de viagens, o que a gente almeja? Por exemplo, a gente colocou lá foto, aí a gente coloca uma foto. A gente pega na internet, imprime, coloca lá no nosso closet, tem lá... Já foi visitar em Dubai? Não, mas a gente colocou no começo do ano, a gente colocou assim, ó, esse ano a gente almeja ir para Grécia. E a gente foi, né? A gente foi no mês passado. Legal. Então, aí, porque assim, é uma forma de você meio que desenhar o que você almeja naquele ano ali, né? Então, assim, é legal. Agora, o que eu gosto de tomar de decisão, por exemplo, vou para cá ou vou para cá? Né? Vou para lá ou vou para cá? Tem um cara que já faleceu chamado Arthur da Távola. Foi deputado, escritor. Sim, e ele tem um livro muito legal que chama assim, Alguém que Já Não Fui. Alguém que já não foi? Alguém que já não foi, né? E aí ele fala assim que toda decisão é ao mesmo tempo uma renúncia. E aí tem uma crônica dele muito legal, depois procura, ele fala assim, o território do não vivido é matéria para os sábios. Porque é aquela história, aquilo que você não viveu, mas intuiu, é muito complexo, porque assim, às vezes você fala assim, pô, eu casei com aquela mulher, mas e se eu tivesse casado com a outra? Como é que seria? Será que eu estaria mais feliz e tal? Então ele fala que toda decisão acaba sendo uma renúncia. Então tomar decisão é uma coisa que vai impactar para o resto da vida. Às vezes você toma uma decisão, é um grauzinho que você muda para a direita, vai mudar completamente o cenário futuro. Aquele efeito borboleta, né? Borboleta. Então, a gente fala assim, para tomar decisões importantes, eu costumo dizer assim, nunca toma decisão importante sem estar no papel. E como é que é botar no papel? Assim, é fazer uma bem simples mesmo, colocar assim, o que eu ganho fazendo isso, o que eu perco fazendo isso, né? Ou então assim, quais são os prós disso aqui, quais são os contras, coisa bem simples mesmo, fazer uma matrizinha assim, bem simples, o que eu ganho, o que eu perco e qual é o benefício, assim, quais são o ponto positivo e o ponto negativo e colocar no papel. Pô, se eu fizer isso aqui, se eu quero comprar um apartamento ou uma casa, aí cara, se eu comprar casa eu tenho esse benefício, esse. Agora, tem esse porém aqui, esse. Então, aí você deixa, e aí você olha depois do outro dia, depois você olha no outro dia, até você maturar. Porque às vezes a gente toma uma decisão só com as coisas na nossa cabeça, assim, sabe? De repente, eu estou num momento emocional impulsivamente, diferente. Eu acrescentava uma coisa mais nessa lista ali. Eu botava uma lista de valores, né? Quais são os valores mais importantes para ti? Porque com base nisso, tu vai fazer essa escolha de maneira mais interessante. Às vezes existe um conflito aparente entre valores, né? Quando isso acontece, é que geralmente são as crises existenciais. Né? Quando tem dois valores que você preza muito que estão em conflito para tomar uma decisão. Mas é muito importante você ter isso no cenário, sempre na legenda ali. Tá, isso aqui é vantagem para isso, vantagem negativo, mas esses valores aqui, para onde me leva? Então é importante. Muito legal. Legal, eu não colocava isso no vou colocar agora. Gostei. Fica a dica. Fica a dica, adorei, faz todo sentido sim. É porque os valores que norteiam a nossa vida, né? Se você estiver em sintonia com ele, você não faz o que você vai te trazer infelicidade. Quer dizer, felicidade é relativo, mas vai te botar num caminho mais correto.
Não, às vezes não é o melhor caminho, mas o caminho que faz sentido para ti. Ou o caminho que você precisa passar, Isso. né? Precisa às vezes, passar. Né, não é o caminho melhor, mas às vezes é aquele que eu preciso seguir, inclusive para aprender alguma coisa, porque também acho que a gente aprende até nos erros, né? Claro, assim, claro. Tem muita coisa que a gente só se dá conta quando a gente escolheu um caminho e percebeu. Isso. Poxa, aqui já não me levou para onde eu imaginava chegar. Então também, como que eu posso recalcular essa rota, né? Eu acho isso interessante. E se você parar para pensar, se você olhar para trás na sua vida, você vai ver que todos os maiores progressos que você teve na sua vida foi justamente quando você teve Sim, uma crise. Uma crise. Ou uma dor, ou um feedback, ou uma crítica, ou uma nota baixa, ou um emprego que perdeu, ou uma empresa que deu errado, qualquer coisa. Então, assim, esse é o momento do progresso, Sim. né? Sim. Porque aquela história, quando você vê uma vida... É igual fala o exame cardíaco ali, né? O eletrocardiograma, né? Que vai altos e baixos. O dia que ficar retinho assim, você morreu. Problema. Né? Aí é que deu problema, É que deu né? problema mesmo, né? Então, isso é muito interessante. O que eu acho mais importante é o currículo não dito. O que é isso, não dito? A gente pede a cada convidado o currículo, mas assim, a gente observa até nas conversas, né? Que é tão aquém do que é a pessoa, né? Então, nós somos aquilo que nós fizemos, que deixamos de fazer, que nós experienciamos, né? O meu fato de eu ter feito engenharia me ajudou a ser psicólogo, o saxofone que eu comecei e não terminei, de qualquer forma, essas construções são o que nós somos, né? Então, às vezes, quando a gente fala, qual é o teu currículo? Me pergunta, eu estou começando a inovar. Agora eu botei na palestra que eu dei ontem, né? Eu botei a psicólogo clínico, advogado, diretor do Pangeia, mas eu botei no final pai, Diava e Aurora. Então eu vou mudando esse currículo, porque na verdade, para mim, é muito mais significativo ser pai da Ava, da Aurora, do que ser advogado, do que ser psicólogo. Tem que começar por ele agora. Aprendeu bem mais, né, João? Muito bom, muito bom. E tem uma frase que eu gosto muito também que fala sobre isso, que é assim, é que você vai sempre melhorando com o tempo, né? Que a gente fala que é a melhoria contínua do ser um eterno vestibulando da escola da existência, né? Que Nossa, legal! Que é uma escola que você não vai entrar nunca, né? Você vai estar sempre... Nunca vai se graduar. Nunca vai se graduar. Isso. Né? E essa que é a temática desse podcast, justamente. Eu acho que foi tão rico hoje, viu, Fábio? Porque a gente já recebeu psicólogos, filósofos, né? É o primeiro administrador... odontólogo, mas administrador. E tantas outras coisas. Tantas outras coisas, né? E que riqueza de conversa, conversa muito gostosa. Bom. Fluiu muito bem. Que me dói ter que finalizar agora, mas, meu amigo, muito obrigado pelo convite, eu te agradeço. Poxa. Sabe que é um cara que eu admiro muito. Quando for para Dubai, me chama. Muito obrigada, Fábio. Nossa, eu que agradeço. E assim, vou falar assim, que papo bom é aquele papo que passa rápido. Sinceramente, eu não estou nem acreditando que passou uma hora. Aqui, que foi assim, parece que eu acabei de sentar aqui. Verdade. Mas já fica o convite para novos podcasts. Tema tem muito. Beleza, meu amigo? Muito obrigado. Pelo trabalho que estão fazendo, viu? Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Agora, no finalzinho, se quiser compartilhar alguma coisa, o Instagram, o nome da tua empresa, qualquer coisa, fica à vontade. Eu tenho empresa de radiologia, que chama Docs Radiologia, e tem uma empresa de consultoria e gestão, que é a Docs Consultoria, e meu Instagram é Dr. Fábio Guimarães, com 2 S no final. Pronto, obrigado. Já vamos seguir. Muito obrigada, João. Obrigado, Thaís. Fábio. Mais uma vez, um episódio maravilhoso. Vamos pro próximo. Até a próxima. Tchau, valeu. Show de bola.